E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante no processo. Não há nenhum processo que não tenha um documento juntado nesse processo. Vamos tratar da prova documental e como proceder, como requerer a juntada de um documento fora do prazo legal. Essa é a ideia e para isso eu vou começar a te explicar um pouquinho sobre o conceito de documento. Tá certo, já expliquei isso em lives anteriores, principalmente quando tratamos da hipótese de como exibir um documento que esteja em poder do adversário ou de terceiro. Documento, processualmente, é qualquer coisa capaz de representar um fato, um acontecimento. O documento não é, como nós já vimos, necessariamente algo que esteja instrumentalizado num papel. Um áudio é um documento, um vídeo é um documento, uma troca de mensagens por WhatsApp é um documento, uma garrafa é um documento, porque ela ali está representando um fato ou um acontecimento. Qualquer coisa capaz de representar um fato ou um acontecimento é um documento. Prova documental é prova típica, tem previsão no CPC entre os artigos 405 a 441. Batemos 100. Valeu, pessoal. 100 pessoas, faltam 60. Me ajuda aí, ó. Manda o dedo no coração aí pra gente chegarmos, né? Para nós chegarmos a essas 160 pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. Documento, então, não precisa ser algo que esteja instrumentalizado em um papel, né? Tudo isso que eu falei é documento. Foto, imagem, áudio, vídeo, mapa, gráfico, qualquer coisa que representa um fato é um documento, não precisa necessariamente estar instrumentalizado num papel. E o documento eletrônico? Documento eletrônico, ele é aquele que é registrado num meio digital. O fato é registrado num meio digital. Esse é o documento eletrônico ou documento digital. Ele é criado ou armazenado em um meio eletrônico e quando ele é criado e armazenado nesse meio eletrônico, como por exemplo um pendrive, como por exemplo um HD de um computador, como por exemplo salvar o documento na nuvem, quando ele é armazenado num meio digital, ele não perde a sua característica, né? Ele tem a mesma característica do original. Portanto, quando eu formulo um documento num computador e depois arquivo esse documento num sistema como, por exemplo, o Word, ou num sistema como um Doc da Google, isso é um documento eletrônico. Quando eu faço um e-mail, conversas de áudios geradas por aplicativos de mensagens instantâneas, imagens, fotografias e vídeos de redes sociais, gravação de conversas telefônicas, tudo isso é um documento eletrônico. E na aula de ontem, presta atenção nisso, na aula de ontem nós vimos que esses documentos eletrônicos, eles respeitando, né, certas normas do direito material e certas normas constitucionais, esses documentos são válidos e podem fundamentar a prova no caso concreto de um fato. Muito bem, o documento eletrônico, nós vimos na aula passada, na aula de ontem, na live de ontem, se você não assistiu, vale a pena você voltar lá depois e assistir, ela está gravada no feed. Ele tem que ter 4 quesitos ou características ou qualidades para que essa prova seja uma prova absolutamente segura. O que esse documento eletrônico tem que ter, caso seja questionado judicialmente? Ele tem que ter uma comprovação da autoria, ele tem que ter uma comprovação da autenticidade, ele tem que ter uma comprovação da integridade e ele tem que ter a preservação da cadeia de custódia. Por quê? Porque se ele for questionado pela pessoa contra quem esse documento está sendo usado, é possível ser feita uma perícia dessa prova documental eletrônica. Muito bem. O que é uma autoria? Autoria é quem aparenta ser o responsável pelo documento eletrônico.
Então, se tem uma postagem na minha rede social, a autoria é minha, porque eu sou o autor aparente. Bom, essa autoria, ela pode ser questionada? Sim, imagine que na minha rede social tem uma postagem que ofende a honra do Denis, do Juizado Especial. Exatamente o exemplo que eu dei ontem. O Denis, ele vai imputar a mim a conduta de ter feito a postagem. Por quê? Porque está na minha rede social. Ok. Quando ele demandar contra mim, eu que sou o réu, eu posso impugnar a autoria? Sim. Basta eu dizer o seguinte na minha contestação: não fui eu o autor, porque essa rede social que está com o meu nome, ela é falsa, ela é fake, ela foi criada por alguém, não é a minha. A minha tem outro IP, a minha tem outro registro. Essa que foi criada e que está com o meu nome, ela é falsa. Olha o que eu estou questionando aqui, a autoria, quem aparenta ser o autor daquela postagem. Eu digo, eu não fui o autor, questionei a autoria. Muito bem, mas é possível questionar a autenticidade. A autenticidade é um passo a mais. Autêntico é um documento que foi produzido pela pessoa que o documento declara que produziu. Olha só, eu tenho um autor real, aquele que fez o documento. O autor real é aquele que aparenta, né, que está exteriorizado. Ele coincide com quem fez o documento. Quando há essa coincidência, nós temos a autenticidade. Ou seja, aquele documento partiu da pessoa que aparenta ter partido o documento. Então, quando o Denis entra com uma ação de indenização contra mim, em razão de uma postagem que está na minha rede social, agora eu posso dizer assim, olha, a rede social é minha, autor real, ela é minha, foi feita a publicação lá, então tem autoria, só que não fui eu que postei, foi um terceiro que entrou na minha rede social verdadeira e postou se passando por mim. Não há uma coincidência entre o autor real e o autor intelectual do documento. Quem fez foi uma outra pessoa no meu lugar, usando da minha rede. Aqui é uma questão de autenticidade. O conteúdo foi produzido por aquele que declara? Sim, se foi, ele é autêntico. Se não foi, não é autêntico. Muito bem. Como que se comprova judicialmente para dar segurança jurídica que um documento eletrônico é autêntico? Se esse documento tem uma assinatura por certificado digital. Então veja, hoje à tarde eu elaborei um documento dentro do SAGE, dentro da rede de computador, dentro da internet. Que documento é esse? Eu elaborei uma sentença. E ao elaborar uma sentença, tem o meu nome lá, Alessandro Meliso Rodrigues. Fui eu mesmo que elaborei a sentença? Foi. Como que eu comprovo que fui eu? Com uma assinatura eletrônica. Tem lá a minha assinatura do certificado digital válido. Aquele certificado que é feito por uma certificadora oficial emitida com o IPC Brasil, né? Então ela me garante a autenticidade. Maravilha! Tenho prova da autenticidade. Fui eu que redigi a sentença e fui eu que assinei. Há uma concordância. O autor exterior, aquele que está lá o meu nome, coincide com quem fez. Agora, e se está lá o meu nome, mas foi um terceiro que fez e se passou por mim? Ele não é autêntico. Ele não é autêntico. Muito bem. Como que se declara, né, a prova de uma autenticidade? Também pela assinatura eletrônica. Integridade. Quando que um documento é íntegro? A terceira característica. Quando não houve alteração em relação ao original. O original, o conteúdo do documento não foi modificado. Não teve inserção e nem supressão do seu conteúdo. E ainda tudo isso tem que estar registrado de uma forma a se garantir essa integridade pela preservação da cadeia de custódia desse documento. Agora, uma notícia ruim. Dificilmente, raramente, eu poderia dizer que é até impossível,
um documento que está na internet, num site, numa postagem nas redes sociais, esse documento ele não vai ter uma assinatura eletrônica. Ele não tem assinatura eletrônica. Então eu não tenho como comprovar de imediato que o documento ele tem a autoria e a autenticidade indene de dúvidas. Ele não dá essa segurança jurídica. Nós precisamos trabalhar tudo isso no caso concreto. Veja, se eu tenho um documento registrado eletronicamente, como por exemplo, um print de conversas de WhatsApp, e eu junto esse print de conversas de WhatsApp num processo, essa prova é válida? Sim, essa prova é válida se esse print de WhatsApp for entre os demandantes, quem está litigando. Se for entre eles, a prova é válida. Agora veja, um print, ele comprova a autoria e a autenticidade e a integridade? Ou isso pode ser questionado? Claro, isso pode ser questionado pela pessoa contra quem a prova foi produzida, o meu adversário. O meu adversário pode dizer assim, olha, esse documento não é autêntico. Esse documento, não fui eu que enviei essa mensagem para o autor. Foi outra pessoa se passando por mim. Ou esse documento não é íntegro. Esse documento não é íntegro porque ele foi manipulado. Quando há essa impugnação, aí nós vamos ter que analisar provas em relação à autoria, à integridade e à autenticidade. Nós vamos ter que analisar provas e vamos ter que analisar ônus da prova, de quem é a prova no caso concreto. Agora, se eu junto um documento, um print simples, que é um documento que tem menos credibilidade, menos segurança jurídica, se eu junto um print e o meu adversário não impugna esse documento, ele não impugna a autenticidade desse documento, o documento presume-se autêntico, como veremos daqui a pouco. Por isso que é importante a gente trabalhar com todas essas situações no caso concreto. Eu recebi vários comentários numa postagem sobre print de WhatsApp, no seguinte sentido, olha, eu já juntei só o print do WhatsApp, o juiz aceitou e foi prova válida. Ok, se foi entre os interlocutores é prova válida. Agora, é prova válida e o juiz aceitou porque a parte contra quem o documento foi produzido não questionou a autoria, não questionou a autenticidade, porque se ele tivesse questionado, se ele tivesse feito a impugnação, aí o autor que juntou o documento, ele teria que comprovar, dependendo do caso concreto, essa autenticidade. E aí, como que ele comprova uma autenticidade de um documento? Um print não comprova a autenticidade do documento. Então ele teria que ter coletado essa prova, feito essa prova de outra maneira. Por quê? Porque se no final, durante o curso do processo isso fosse questionado, ele teria como comprovar a autenticidade e a integridade desse documento. Se não foi questionado, maravilha, vale como prova, como veremos daqui a pouco. Ok? Muito bem. Vamos seguir. Qual é a importância de um documento no processo? O documento traz segurança jurídica, Um documento físico ou um documento eletrônico. Ele é um documento, o documento ele tem uma característica, de dar mais segurança. Por quê? Porque ele não se perde no tempo, diferente de uma prova testemunhal, que depende da pessoa. Bom, toda demanda, ela é instruída por documentos, E aí nós temos que fazer uma distinção prática, Nós temos documentos indispensáveis à propositura da ação e nós temos documentos meramente úteis, ou seja, documentos que vão comprovar um fato constitutivo alegado pelo autor. O documento indispensável à propositura da ação é aquele que, se ele não existir, se ele não estiver acompanhando a inicial não é recebida. O documento, ele justifica o ajuizamento da ação. Por exemplo, se eu estou numa ação de revisão de um contrato, o contrato é um documento indispensável à propositura da ação. Eu não posso ajuizar uma ação revisional de contrato
se eu não juntei o contrato no processo. Se eu estou numa ação reivindicatória, eu quero obter a posse de volta do imóvel como proprietário, porque alguém agrediu a minha posse e agora está no imóvel. E eu, proprietário, quero ter de volta o bem, o imóvel. Eu vou ajuizar uma ação reivindicatória. Bom, a reivindicatória exige que seja ajuizada pelo proprietário. Eu preciso juntar na inicial um documento indispensável à propositura da ação. A certidão da matrícula imobiliária, onde está o meu nome como proprietário. Porque senão eu nem posso ajuizar essa demanda. Se eu vou ajuizar uma ação de divórcio, eu preciso juntar na inicial a certidão de casamento, porque senão não tem como fazer o divórcio se eu não for casado. E a prova do casamento é a certidão de casamento. Se eu vou ajuizar uma ação de alimentos em favor de um menor contra o pai, eu preciso provar a obrigação alimentícia do pai. Eu preciso juntar a certidão de nascimento desse menor, onde consta o réu como seu pai. Isso são documentos indispensáveis para propor a demanda. Se faltar esse documento, a inicial nem é recebida. Se eu vou ajuizar o inventário, eu preciso da certidão de óbito do autor da herança, senão o inventário não é processado. Então aqui nós estamos nos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Agora, há documentos que são juntados com a inicial que vão demonstrar um fato constitutivo do direito do autor, mas esse fato pode ser provado por outros meios de prova também. Só que como eu já tenho o documento, o momento para juntar esse documento é na inicial, para o autor. Portanto, eu tenho que juntar esse documento na inicial, mas ele não é um documento indispensável. Ele é um documento meramente útil para o ajuizamento da ação, porque ele vai demonstrar um fato que eu quero provar para o juiz. Como, por exemplo, um boletim de ocorrência em razão de um acidente de trânsito. Eu posso ajuizar uma ação de acidente de trânsito sem boletim de ocorrência? Pode. Mas se eu tenho o boletim de ocorrência, ele é útil para demonstrar o acidente, que é um fato que vai ser analisado nessa demanda. Muito bem? Vamos lá. Temos ainda, além dessa classificação de documento meramente útil e documento indispensável à propositura da ação, nós temos a questão relacionada à força probante do documento. E aí a doutrina traz uma classificação que é documento público e documento privado. Bom, a doutrina mais moderna até desconsidera hoje em dia essa classificação, né? Por quê? Porque hoje a maioria dos documentos são documentos digitais. São documentos ou formados no meio digital ou documentos que são digitais porque registram um fato que ocorreu fora do mundo digital. Essa classificação, ela tende a perder a sua importância com o decorrer do tempo, com o uso das tecnologias, mas ainda hoje é possível, né, e é necessário nós fazermos essa diferenciação. Documento público é aquele que foi formado, ele passou a existir porque contou com um servidor público, contou com alguém que a lei dá o poder de formar um documento e esse documento ter uma presunção de veracidade. Esse é o documento público. É um documento feito por um servidor público ou é um documento feito por um particular que presta um serviço público por concessão ou por delegação, como por exemplo um notário, um registrador, enfim. Aí o documento tem uma conotação de ser um documento público. O documento público, ele prova a existência do documento em si, aquilo que foi formado, mas ele prova também o fato que o servidor, que o funcionário público atestou no documento. Então ele prova a formação e ele prova aquilo que ocorreu na presença do servidor público. Então isso é um documento público, ele tem uma presunção de veracidade em relação ao fato que foi observado no momento em que o documento foi realizado. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu trouxe aqui para o meu imóvel hoje um tabelião para fazer uma ata notarial.
Ata notarial do quê? Do meu vizinho que fica numa festa com som elevado, madrugada dentro. Bom, o que esse servidor, o notário, observar e registrar tem presunção de veracidade. Então, há uma legitimidade aí para presumir uma veracidade. Agora, claro, né? Essa presunção da ata notarial, da certidão do oficial de justiça, essa presunção é uma presunção relativa. Pode ser feita prova em sentido contrário, né? Pela pessoa contra quem o documento será usado. Agora veja, há determinados fatos que necessariamente devem ser provados por documentos públicos, como por exemplo a morte. A morte só se prova pelo atestado de óbito. O casamento só se prova pela certidão de casamento. A propriedade imóvel só se prova pelo nome do autor, do proprietário na matrícula do imóvel. Aí o documento, né, ele tem uma força probante elevada, ok? Muito bem, mas nós temos também, aqui nos interessa mais, os documentos particulares. O documento particular, ele tem uma eficácia probatória? Claro que sim. Se eu, agora, nessa live, declaro e registro, declaro por escrito ou declaro num vídeo que eu sou devedor do Denis em 10 mil reais e assino, esse documento faz prova contra mim. O Denis pode usar esse documento contra mim, porque foi declarado por mim. Esse documento tem eficácia probatória, por quê? Porque a declaração que eu fiz no documento presume-se verdadeira contra mim, em relação ao signatário. Então, aquilo que eu declarei no documento presume-se verdadeiro em relação a mim. Se eu declarei que eu devo para o Denis 10 mil reais e assino, ou registro isso num vídeo, isso presume essa veracidade. Ok? Claro, essa presunção também é relativa. Eu posso declarar isso porque alguém está me ameaçando de declarar, se eu não declarar, de me matar. Ok, então eu posso anular depois essa declaração. Mas, em princípio, essa declaração presume como verdadeiro aquilo que eu declarei contra mim. Ok? Muito bem. Isso está no artigo 408 do CPC. O artigo 408 diz assim, ó, as declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Aí, ok. Então, se eu declaro aqui e assino que eu devo para o Denis 10 mil, o Denis pode usar essa prova contra mim, porque presume-se verdadeira. Agora, não o contrário. Se o Denis declara que eu devo 10 mil para ele, mas eu não concordo com isso, aí não há uma presunção de veracidade. Ok? Quando o Denis encaminha um WhatsApp para mim e diz, me pague os 10 mil, e eu não respondo, esse print de WhatsApp não prova que eu devo 10 mil para o Denis. Ok? Só prova aquilo que eu afirmei contra mim, o que o Denis afirmou contra ele. Aí ok, presume-se verdadeiro. Muito bem. Agora veja, o artigo 411, olha a importância disso. Ele diz assim, considera-se autêntico o documento particular quando? Quando esse documento, imagine, for um documento escrito, instrumentalizado num papel. Quando esse documento estiver com firma reconhecida. Ok, firma reconhecida presume a autenticidade. Ou, se for um documento eletrônico, esse documento eletrônico tem uma assinatura digital, presume-se autêntico. Maravilha! Então, para ter um documento particular, ou eu tenho uma assinatura reconhecida firma, ou eu tenho um documento digital que tem uma assinatura digital certificada pelo instituto que certifica no Brasil, o ICP, né? ICP Brasil. Muito bem. Agora, olha o inciso 3. O inciso 3 diz assim, um documento particular também presume-se autêntico quando não houver impugnação da parte contra quem produziu o documento. Quando não tiver impugnação da parte adversária.
Se eu junto um vídeo no processo, vídeo tem assinatura eletrônica? Vídeo não tem assinatura eletrônica. Vídeo não tem reconhecimento de firma. E eu junto um vídeo no processo, eu junto um e-mail, eu junto uma foto, eu junto um áudio. E a parte contrária não faz a impugnação da autenticidade, presume-se autêntico. Presume-se autêntico o documento. Muito bem. Como que a parte contrária pode questionar a autenticidade de um documento? Ela pode questionar de modo simples no próprio processo, dizendo: esse documento não é autêntico, não há uma coincidência, não fui eu, né, que publiquei esse vídeo no Instagram, não fui eu que publiquei esse vídeo no YouTube, não fui eu que fiz isso, foi alguém se passando por mim, não é autêntico. Ou essa pessoa pode abrir um incidente de falsidade para questionar essa autenticidade. O modo simples, 436, inciso 2, o incidente de falsidade, artigos 430, 433. Muito bem, aí vem uma questão importante. Presta atenção nisso. Se eu, Alessandro, junto um áudio, um vídeo, dizendo que esse áudio e vídeo foi publicado pelo Denis e o Denis me ofendeu, agora eu entro com uma ação de indenização contra o Denis é citado. E ele pode agora impugnar o documento, ele pode dizer: o documento não é autêntico. Quando o Denis diz o documento não é autêntico na contestação, agora o documento, quanto aos quesitos autoria e autenticidade, ele tem dúvida, ele não dá uma certeza. De quem é o ônus da prova? Do autor que juntou o vídeo, que diz que quem produziu o vídeo foi o Denis, ou a prova da não autenticidade é do Denis, que alegou uma contestação que não foi ele que fez o vídeo, que postou o vídeo. De quem é o ônus da prova? Olha que interessante, a gente tem que analisar o artigo 429 do CPC. E o artigo 429 fala assim: incumbe o ônus da prova se tratar de falsidade do documento ou preenchimento abusivo de quem arguiu a falsidade. Mas aqui nós estamos na falsidade material. O documento foi alterado, o documento foi modificado, o documento não é íntegro. Aí é quem arguiu a falsidade material prova. Se o Denis tivesse alegado isso na contestação, era ele que teria que fazer essa prova. Mas o Denis não questionou a falsidade material quando ele recebeu a citação e fez a sua defesa. Ele questionou a autenticidade. Ele disse: esse documento que o autor Alessandro juntou, imputando a mim esse vídeo, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. O documento não é autêntico. Quando se faz a impugnação da autenticidade, é a parte que produziu o documento. E quem produziu o documento? Quem juntou o documento no processo? O autor. O ônus da prova é do autor. O autor que captou, que coletou o vídeo lá dizendo que era do Denis, ele que produziu o documento que está no processo. Portanto, é ônus dele provar que esse documento é autêntico. É sim lá do perfil do Denis, e foi o Denis que publicou. Então, quem tem que fazer essa prova é o autor. Agora eu te falo, se esse autor não coletou de forma adequada essa prova, ele não consegue comprovar a autenticidade e a integridade dessa prova, ok? O print, só um print do vídeo não dá, né? Mas assim, uma reprodução do vídeo nua e crua não vai garantir a prova pericial. Vai ter que ter ali uma série de dados e metadados para que isso seja periciado, para que isso possa identificar se tem ou não a autenticidade desse documento eletrônico. Mas isso eu vou explicar lá no treinamento, lá no curso, como vencer o processo. Muito bem. Qualquer que seja o documento
por escrito ou documento eletrônico. Documento por escrito ou documento eletrônico. Vamos tratar agora da juntada desse documento no processo. Qual é o momento de produzir a prova no processo? Seja um documento físico, papel, né? Seja um documento eletrônico, um documento digital, tanto faz. O momento processual para juntar esse documento, ele está previsto no artigo 434. Qual é a regra? O autor junta o documento na inicial, o réu junta o documento na contestação. Essa é a regra. O autor junta o documento na petição inicial e o réu junta o documento na contestação. Em regra, se o autor não junta na inicial, há preclusão. Em regra, se o réu não junta na contestação, há preclusão. Ok? Essa é a regra que está no artigo 434. Ocorre que o artigo 435 traz a exceção. Ou seja, o artigo 435 fala assim: qualquer documento pode ser juntado no processo fora da inicial ou fora da contestação. Seja um documento escrito, instrumentalizado num papel e digitalizado para o processo eletrônico, seja um próprio documento eletrônico, um documento digital. Ele deve ser juntado na inicial ou na contestação, mas há exceções. Nas hipóteses de exceção, ele pode ser juntado em qualquer momento do processo, inclusive em segundo grau. Bom, então temos que analisar as 4 hipóteses em que o documento pode ser juntado em qualquer momento. E aí, o artigo que trata disso é o 435. É esse artigo que vai te guiar na prática jurídica para juntar um documento fora da inicial ou fora da contestação. Primeira hipótese, está no caput do 435. O 435 diz assim, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. Quando? E aí traz as hipóteses em que esse documento é considerado um documento novo. Vamos lá, primeira hipótese. Esse documento, ele pode ser juntado no processo para fazer prova de um fato que ocorreu depois da inicial ou da contestação. O fato é novo. O fato aconteceu depois da inicial ou aconteceu depois da contestação. Esse fato, ele está documentado ele está registrado, melhor dizendo, num documento? Sim, esse documento é novo, ele pode ser juntado em qualquer momento. Por quê? Porque o fato que está representado no documento, esse fato ocorreu depois da petição inicial ou depois da contestação. Ok? Muito bem, essa é a primeira hipótese. A segunda é quando eu vou juntar um documento fora do prazo, porque esse documento vai se contrapor a um documento juntado pelo meu adversário. Então imagine que eu apresentei os documentos que eu tinha na inicial, o réu foi citado, o réu contestou. E na contestação o réu juntou documentos novos, os documentos do réu. É aí que é o momento que ele tem que juntar o documento. Quando ele junta esse documento, na réplica ou impugnação à contestação, eu posso juntar um documento novo, que vai se contrapor ao documento juntado pelo réu. Aí ok. Da mesma forma que se o autor junta um documento novo em algum momento do processo, o réu pode juntar um outro para contrapor-se a ele. Essa é a segunda hipótese de documento novo no CPC. Terceira hipótese. A terceira hipótese, ela está no parágrafo único do 435. O que é um documento novo? Terceira hipótese. Esse documento passou a existir, foi formado depois da petição inicial ou depois da contestação. Esse documento não existia antes. Esse documento passou a existir depois. Então imagine que eu estou discutindo um fato no processo e para provar esse fato eu constituo um documento depois da inicial ou da contestação. Esse documento é novo, esse documento pode ser juntado em qualquer momento do processo. Então imagine, eu sempre dou esse exemplo,
Imagine que eu estou discutindo numa ação de briga de vizinho, que o meu vizinho tem feito festas fora do horário permitido. Entrei com uma ação contra ele. E lá nessa ação eu instruí com documentos. O juiz deu uma liminar e proibiu esse meu vizinho de fazer festas. E chegou no final de semana seguinte, ele foi lá e fez uma nova festa e eu registrei essa nova festa numa nova ata. Isso é um documento novo. Por quê? Porque ela prova um fato que ocorreu depois da inicial ou da contestação. Ok? E esse documento foi formado depois também. A ata não existia antes. A ata passou a existir depois. Portanto, essa é a terceira hipótese. Quando o documento é formado, passou a existir depois da inicial ou da contestação. Da mesma forma que é um documento novo, e aí é a quarta hipótese, um documento que já existia antes, só que o autor ou o réu não tinha conhecimento, não tinha acesso ou não tinha disponibilidade. Nessas três hipóteses, não tinha acesso, conhecimento ou disponibilidade, esse documento é considerado como um documento novo e, portanto, pode ser juntado em qualquer momento do processo. Nessa hipótese específica, o documento já existia, só que eu, parte, não tinha conhecimento, não tinha acesso, não tinha disponibilidade a esse documento. Quando eu for requerer a juntada aos autos desse documento, eu tenho que justificar para o juiz isso. Eu tenho que dizer para ele, olha, esse documento já existia antes, é um documento antigo. Antes de eu propor a ação, ele já existia, mas eu não sabia, eu não tinha acesso, eu não tinha disponibilidade, né? Eu tenho que justificar uma conduta proba, uma conduta honesta. Eu não posso segurar o documento, porque eu tenho já esse documento, mas eu não vou trazer ele na inicial para surpreender o meu adversário lá na frente no processo. Isso eu não posso. Se isso ficar caracterizado, isso é má-fé processual. O juiz vai determinar que esse documento seja retirado do processo. Então você tem que ter esse cuidado aí. É aquilo que o STJ diz ou afirma, né? O STJ rejeita aquilo que é chamado, convencionado como guarda de trunfo. O que é a guarda de trunfo? É um comportamento da parte desleal. Ela já tem o documento, ela já podia ter juntado na inicial, só que ela espera, ela segura o documento. Para quê? Para que lá na frente, lá nas alegações finais, ela surpreenda o adversário com esse documento. Essa conduta é considerada uma conduta de má-fé, é a chamada guarda de trunfos. A parte retém, segura o documento para juntar num momento processual mais relevante. Essa estratégia você não pode usar de forma nenhuma, ok? Porque isso será vedado, o juiz vai inclusive impor multa por litigância de má-fé. Por isso que no momento em que você pede, né, fora da inicial ou da contestação, a juntada de um documento, você tem que justificar que esse documento é um documento novo. E por isso que a gente vai partir agora para um ponto importante do nosso encontro. Como requerer na prática a juntada aos autos de um documento novo? Então vamos lá. Quando você esteja advogando em favor do autor ou esteja advogando em favor do réu, for requerer ao juiz no curso do processo a juntada aos autos de um documento físico digitalizado ou um documento eletrônico no processo, você tem que requerer a juntada aos autos, ok? Vai requerer a juntada aos autos do documento. Primeiro ponto que você vai observar na sua petição de requerimento, o fundamento legal é o 369, aquela carta na manga que a gente sempre fala, o 369. Você vai justificar no seu direito fundamental de requerer e produzir a prova. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que você vai observar na sua petição para juntar um documento fora do prazo. Você vai dizer para o juiz e justificar que esse documento que você quer juntar agora fora do prazo, esse documento, ele é uma prova necessária, ele é uma prova ideal, ele é uma prova relevante e útil. Recai sobre o ponto controvertido
e tem aptidão de esclarecer esse fato. Portanto, ele é um documento importante, ideal, ele recai sobre o que está sendo discutido. E ele tem aptidão de provar, portanto, ele é um documento necessário. É um documento que vai trazer informações probatórias para o juiz formar o seu convencimento sobre aquilo que ele precisa decidir em relação à questão fática. E terceiro, você vai justificar que esse documento é um documento novo, numa dessas 4 hipóteses que acabamos de analisar. Ou o documento está provando um fato depois da inicial ou da contestação, ou está se contrapondo a um documento juntado pelo adversário, ou esse documento passou a existir depois da inicial ou da contestação, ou a última hipótese, o documento já existia, mas eu, parte, não tinha acesso, disponibilidade, conhecimento do documento e justifica isso no caso concreto. É dessa forma que você vai fazer. Por quê? Porque aí você vai cercar o juiz de que esse documento é novo, esse documento é importante, vai influenciar no julgamento da demanda, e aí a chance do juiz acolher, né, uma eventual impugnação de preclusão vai diminuir muito no seu caso concreto. E como você vai justificar numa das hipóteses do 435 esse argumento do seu adversário de que o documento está sendo apresentado fora do prazo, nem se justifica. E nem se justifica por quê? Porque você está numa hipótese de documento novo, 435. E documento novo pode ser juntado em qualquer momento do processo. Maravilha? Essa é a técnica que você vai usar no seu caso concreto para juntar esse documento novo. Agora a questão que surge é: professor, e se esse documento que eu quero juntar, ele não se encaixa numa das 4 situações de documento novo? E se for um documento velho? Eu já podia ter juntado ele na inicial, mas não juntei. Não juntei por descuido, não juntei porque eu perdi, não juntei porque eu pedi para a parte me apresentar o documento e ela enrolou até encontrar o documento e eu precisava ajuizar a demanda. Não é uma hipótese de documento novo, professor. E aí? E aí eu não peço? Não. E aí você pede, mesmo não sendo uma das hipóteses de documento novo. Você vai justificar exatamente como eu mencionei quando é uma hipótese de documento novo. Só que essa não é. Então você vai dizer, além disso tudo que eu coloquei lá na hipótese do documento novo, você vai dizer que esse documento ele tem potencial para convencer o juiz e que você está buscando a verdade dos fatos controvertidos. E você tem o direito de produzir essa prova, como está lá no artigo 369. Mas mais que isso, você vai justificar que o STJ já autorizou a juntada aos autos de um documento fora do prazo legal quando ele não for um documento novo. Para isso, você vai fazer o seguinte, você vai dizer o seguinte, que a doutrina e a jurisprudência, na sua petição de requerimento você vai dizer isso, a doutrina e a jurisprudência tem entendido ser possível a juntada aos autos de qualquer documento. Seja um documento novo, nos termos do 435, seja um documento velho. Em qualquer momento do processo, desde que esse documento não seja um documento indispensável para a propositura da ação, desde que esse documento seja um documento útil, seja um documento adequado para provar o fato controvertido. E desde que esteja garantido o contraditório no caso concreto. Então é nessa forma que você vai peticionar quando o seu documento não se encaixa nas situações de documento novo. Você vai dizer, olha, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada aos autos em qualquer momento, de qualquer documento, desde que não seja um documento indispensável para a propositura da ação, desde que seja um documento útil, adequado, que vai influenciar no convencimento do juiz e que seja garantido o contraditório do meu adversário. Você pede dessa forma, ok? Então você fundamenta no 369, que é o direito fundamental de requerer e produzir a prova. Você fundamenta
de que é uma prova necessária, de que é uma prova ideal, e você fundamenta em precedentes do STJ que já autorizaram a juntada aos autos em qualquer momento. O precedente está no mapa mental. Inclusive, quando você clicar aqui no link do mapa mental, vai abrir o precedente na íntegra para você. O julgado do STJ de 2020, que admite a juntada aos autos desse documento em qualquer momento do processo. Qual é o fundamento legal, professor, para eu requerer um documento fora do prazo legal que não seja um documento novo nos termos do 435? O seu direito fundamental de produzir a prova, 369. Esse documento é um documento necessário, útil, porque ele recai sobre o ponto controvertido e ele demonstra o fato que se quer provar. E há precedentes do STJ nesse sentido e cita a ementa desse precedente, tá bom? Se você quiser anotar aqui, é o agravo interno no agravo em recurso especial. Agravo interno no agravo em recurso especial, número 320-588. 320-588. Quarta turma do STJ, relatoria ministro Raul Araújo, ok? Só há um empecilho aqui. Você não pode fazer isso em segundo grau, só pode fazer no primeiro grau. Quando o documento não for novo, você vai conseguir juntar no processo no primeiro grau. Lá no segundo, o STJ diz que não pode. Lá no STJ, no segundo grau, só pode se o documento for novo nos termos do 435. Aí, ok. Se o documento for novo, você pode juntar no segundo grau, em grau de recurso. Agora, se o documento não for novo nos termos do 435, você só consegue juntá-lo se for em primeiro grau. Ok? Muito bem. A outra parte, claro, né, ela vai impugnar esse pedido. Ela vai dizer, não, se não está nos termos do 435, documento novo, há uma preclusão e esse documento não pode ser juntado. E aí, você vai depender do seu juiz. Se o seu juiz é um juiz preocupado com a verdade, com a prova, com a prolação de uma sentença justa, se ele é um juiz preocupado com esse tipo de processo, ele vai admitir a juntada aos autos desse documento que não é novo. Agora, se for um juiz formalista, se for um juiz que não está nem aí para a distribuição da justiça, se for um juiz que se apega às regras legais, ele vai dizer, está precluso, você não pode juntar agora, ok? É mais ou menos assim que funciona na prática. Batemos 147, né? 148, não chegamos ainda aos 160. Manda ver o dedinho aí no seu coração que ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo da gente chegar no 160, tá bom? Ainda dá tempo. Professor, como que eu junto um documento eletrônico no processo eletrônico? Como que isso é feito, né? A juntada de um vídeo, a juntada de um áudio dentro do documento eletrônico. Vamos lá, vamos tratar disso agora. Se o documento for eletrônico ou digital, como que a gente vai juntar esse documento no processo? Bom, a forma de você, advogado ou advogada, coletar esse documento, ou seja, produzir o documento que vai ser juntado no processo, a forma mais segura para você coletar esse documento, onde você vai buscar preservar, né, a comprovação de uma autoria, de uma autenticidade, de uma integridade e da preservação da cadeia de custódia, como se coleta essa prova, eu vou explicar para você lá no curso Como Vencer o Processo. Mas vamos imaginar que você já coletou a prova da forma adequada. E veja, é por ata notarial, eu pego essa prova, levo lá no cartório, pego esse documento eletrônico, levo lá no cartório de notas e faço a ata notarial. A ata notarial é uma das formas de você registrar um documento.
mas ela não garante a maioria disso que você precisa que seja garantido, tá? Então, é uma prova que ela vai ter mais credibilidade do que o mero vídeo, o áudio, porque ela foi registrada por uma ata notarial, mas ela não garante a perícia, tá? Então, ela também tem aí muitas falhas, ok? Muitas falhas. Não é o melhor caminho, além de ser um caminho caro, mas é um caminho melhor do que nada, ok? Mas lá no treinamento, lá no curso, a gente trata sobre isso. Muito bem. Você quer juntar agora um documento eletrônico no seu processo. Primeira coisa que você tem que observar é se o sistema eletrônico do seu tribunal autoriza isso ou não. Nós temos vários sistemas eletrônicos, né? De processo digital. Nós temos o SAGE, nós temos o EPROC, nós temos o PJE. Cada sistema tem a sua regulamentação de como juntar um documento eletrônico no processo, você tem que observar isso. E há, inclusive, alguns sistemas que, dependendo do estado, o mesmo sistema é diferente. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós usamos o SAGE. E no estado de São Paulo, também se usa o SAGE como o sistema do Tribunal do Processo Eletrônico. Só que o SAGE de São Paulo permite que o próprio advogado requeira por petição eletrônica juntada aos autos do documento eletrônico e já insira o documento eletrônico no sistema. O próprio advogado faz isso. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, apesar de também ser o SAGE, aqui não. Aqui não é possível que o próprio advogado faça juntada do documento eletrônico. Como que esse advogado tem que fazer então? Ele tem o documento eletrônico dele coletado, armazenado, ele faz uma petição eletrônica para juntar no processo e ele encaminha o documento eletrônico para o cartório, para a serventia, para a secretaria. E ele encaminha como, professor? Ou ele entrega o pendrive no cartório, ou mais fácil, ele encaminha por e-mail esse documento eletrônico. E aí, o servidor da secretaria, ele pega o documento eletrônico, vamos imaginar um vídeo que esteja gravado em MP4, ou um vídeo que esteja gravado, sei lá, em alguma outra aí forma de gravar um vídeo. 4K, né? Parece que é o mais top hoje. Então ele está gravado nesse formato, só que esse formato não entra no SAGE. Aí o que o servidor faz? Ele pega esse vídeo que foi encaminhado pelo e-mail e converte para o formato IFS. E esse formato IFS ingressa no processo eletrônico, ingressa no SAGE. Ok? Agora, tem determinados sistemas eletrônicos que já permitem que o próprio juiz faça isso, como por exemplo o EPROC e o PJE, tá bom? Então vai depender isso no caso concreto. Professor, eu posso inserir um documento eletrônico, um vídeo, um áudio, por QR Code na própria petição ou por link que eu vou disponibilizar na petição de juntada no processo eletrônico? Cuidado, pode. Você pode fazer isso quando o sistema do seu tribunal autoriza isso. Se você fizer isso aqui no sistema do SAGE, do MS, o link não vai abrir. O link não vai abrir. Agora, se for lá no PJE, no EPROC, pode ser que o link abra quando o juiz clicar lá para abrir o documento eletrônico que está salvo na nuvem, né? Por exemplo, esse documento, você salvou ele na nuvem, você salvou ele no Google Drive, você salvou ele no iCloud, você salvou ele no OneNote, no Dropbox, enfim, em algum sistema de armazenamento que se diz na nuvem, né? Agora, esse link, ele expira, cuidado, porque pode ser que você juntou o documento hoje por um código QR ou por um link e o juiz ou o desembargador, ele vai abrir esse documento daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, e aí pode ter expiração do link. E se esse link for expirado, o documento não abre. Então, cuidado. Outro ponto importante. Toda vez que você juntar um QR Code ou um link para a juntada de um documento digital, de um áudio, de um vídeo, você também encaminha por e-mail para a secretaria
ou encaminha tradicionalmente para dentro do processo, tá? Para garantir que se não for aberto o link ou o QR Code, o documento esteja lá dentro, arquivado na sua petição, junto com a sua petição que você encaminhou para o processo eletrônico. Tenha sempre essa cautela no caso concreto, tá bom? E para a gente finalizar a nossa live, uma questão importante. Uma coisa é juntar o documento eletrônico no processo. Uma coisa é você juntar o áudio, é você juntar o vídeo. Outra coisa é o juiz reproduzir o vídeo, assistir o vídeo, escutar o áudio. Juntar é uma coisa, abrir e reproduzir é outra. Quando você junta um vídeo por um QR Code, por um link ou por uma petição que você coloca o arquivo do vídeo lá dentro do processo, você juntou o documento, mas você não tem a certeza do juiz ter dado play e assistido o vídeo ou ouvido o áudio. E aí? Como que faz isso? Manda o dedo no coração, vamos tirar um print, falta 3 pessoas para a gente bater a meta. Você publica esse print e eu já vou responder isso para você na sequência para a gente fechar a live. Manda o dedinho no coração aí, ó. Falta 3 pessoas. Faltava, agora já falta 5. Faltam 5. Mas a gente vai conseguir. Compartilha com alguém aí para eu dar essa informação para você. Como você, advogado ou advogada, pode juntar um documento no processo e ter a segurança de que o juiz ouviu o áudio ou assistiu o vídeo. Batemos! Valeu, pessoal! Vocês são tops, viu? Por isso que vale sempre a pena fazer isso, porque vocês merecem tudo de melhor. Olha o tanto que vocês me ajudam aqui. E eu vi aí a live toda, vários batendo na tecla. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Muito obrigado, viu? Por você que compartilhou. E nós chegamos a 163 pessoas. Aproveita, tira o registro. Publica e faz um print agora, um documento eletrônico aí, faz um print e publica esse print nos seus stories e me marca lá nos seus stories que eu vou republicar. Aqui no meu chegamos a 165 pessoas. Como vocês são tops e nós conseguimos bater hoje a meta, o que eu vou fazer? A partir da semana que vem, eu vou começar a sortear algumas coisas durante as nossas lives, tá bom? Vou bolar alguma coisa e aí vou sortear livro, vou sortear alguma coisa porque vocês merecem isso de coração, tá bom? Vou montar um esquema aí pra gente ter sorteio, não sei se em todas as lives, mas pelo menos em 2 ou 3 na semana que vem, porque vocês merecem ser recompensados por tanta ajuda como fazem comigo, tá bom? Chegamos a 167 pessoas, top demais, maravilha? E aí? Como que você pode garantir que o juiz do seu caso concreto reproduziu o vídeo antes de prolatar a sentença? E você está contando com isso para o seu pedido ser acolhido, para você ter sucesso na sua demanda. Olha só, pessoal. Quando você fizer o pedido, melhor dizendo, né? Para juntar um documento no processo, batemos 170. Coisa mais linda, tá? Hoje eu vou dormir muito feliz, porque vocês, 172 agora, foi top demais. Como que você faz na sua prática jurídica para garantir isso? Olha só, é muito simples, mas que é pouco feito na prática. Para dizer a verdade, eu não me lembro de ter visto isso na minha prática jurídica. Quando você, advogado ou advogada, seja do autor ou seja do réu, você quer juntar um documento eletrônico no processo, um áudio e um vídeo, e você quer ter a certeza que o juiz reproduziu o áudio e o vídeo e teve acesso ao conteúdo, quando você fizer o pedido para juntar aos autos, você fundamenta que esse vídeo ou esse áudio seja reproduzido em uma audiência, ou uma audiência específica para isso, ou na própria audiência de instrução e julgamento. E qual é o fundamento para eu fazer esse pedido, professor? Anota aí, o fundamento legal para esse pedido.
artigo 434, parágrafo único do CPC. Artigo 434, parágrafo único do CPC. O que diz o 434, parágrafo único? Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, vídeo ou áudio, a parte deverá trazê-lo na inicial ou na contestação, ou se for um documento novo, nos termos do artigo 435. Aí é que vem o ouro, aí é que vem o pulo do gato. Mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Olha, você requer exatamente isso. Você requer que o vídeo seja exposto em reprodução na audiência, na presença das partes e dos seus advogados. Ou seja, na audiência, seja de instrução e julgamento para aproveitar os atos, seja numa audiência específica para isso, o juiz vai reproduzir o vídeo e todos irão assistir ou ouvir o conteúdo do vídeo ou do áudio na própria audiência de instrução e julgamento ou numa audiência própria para isso. Veja só, esse ato nem está descrito no artigo 358, que são os atos que ocorrem na audiência de instrução e julgamento. Nem está lá. Você precisa conhecer o artigo. O artigo é o 434, parágrafo único, que lhe garante isso. E olha que interessante. Imagine que você é o autor de uma ação e para provar o fato que constitui o seu direito, você juntou um vídeo. E você pediu na juntada desse vídeo que esse vídeo fosse transmitido em audiência, para que o juiz tivesse acesso à sua reprodução. E o juiz, ele julgou o processo improcedente sem marcar a audiência. E aí você criou uma pulga atrás da orelha. Será que esse juiz assistiu o vídeo que eu juntei no processo? Nas suas razões do recurso de apelação, você vai colocar uma preliminar de nulidade da sentença. Por quê? Porque você tinha o direito fundamental de produzir essa prova na audiência oitiva do vídeo e o juiz não marcou a audiência para isso. E você perdeu o processo. Você anula a sentença fundamentada no 369, que é o seu direito fundamental de produzir a prova, reproduzir o vídeo, e no artigo 434, parágrafo único, os dois fundamentos legais para você anular a sentença numa preliminar de apelação, porque o juiz julgou o processo sem designar a audiência que você pediu para reproduzir o vídeo. Olha que top isso, olha que top isso. Com isso, eu encerro a nossa live de hoje agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua participação.